Cris, amada, eu vou ver o que eu posso captar de Eugênia para você e para todas e todos nós. Então, de qualquer forma, de antemão, peço que você atribua qualquer falha de captação a mim, tá certo, princesa? Desculpe, Cris, eu traço a imagem só para não me induzir, para me concentrar mais energia. Como eu estou com um pouco mais de dificuldade de vê-la com clareza, eu estou sob influência dela muito forte, como é o normal. Mas para mensagens precisas, você teria a imagem dela, por favor, Vaguinho? Obrigado. Ela vai falar dos últimos dias. Ela diz que principalmente para facilitar a sua memória, Cris, sem vê-la ainda, nos últimos 3 dias. Uma apreensão. Veja, ela pede que eu me reporte a ter dito, citado você em solene recente. Em vez de você ficar alegre, ficou angustiada, cobrando-se atormentada. Estou distanciada dessa honraria e dirigia-se a Maria Cristo, ó Mãe Celeste. Gente, está luminosíssima dizendo isso. Ó Mãe Celeste, ajude-me nesse momento, rastejo-me diante de anjos. Será que seria um pecado e um karma eu prosseguir dentro dessa casa? Mas é de todo absurdo cogitar me afastar dela. E, no entanto, estou aqui atrelada, como que algemada por grilhões de luz. Há um compromisso de consciência, está aqui me sentindo adquirindo débitos em vez de pagando karmas. Sentia isso de forma muito dolorida, mas pedia socorro e pediu socorro em especial, não só a Nossa Senhora, mas dirigiu-se o que não lhe é habitual para nosso Senhor Jesus. Ainda mais, de modo mais intensificado, ouvindo respostas com muita clareza, como não lhe é habitual, de irmã Iracema, mas imediatamente dizia, era claro, mas você dizia, não, isso é um processo de compensação psicológica, não estou ouvindo Iracema coisa alguma a me confortar. Ela pede para dizer, realmente foi destacadamente clara a percepção de respostas, de consolo e de esclarecimento de irmã Iracema, e que você atribuía a um processo de auto-engodo, auto-ludíbrio, enganando a si mesma para afastar-se de uma culpa que seria merecida e afastando de si. Curiosamente, é muito comum que você perceba, quando está mais mediúnica, a presença do general Carmelo, como já dissemos em outras ocasiões, e de Chico, e embora você se lembrasse deles, sabia que não se tratava, ou pelo menos estava muito próximo de estar convencida disso, que não se tratava da presença deles. Ou se estivessem, você não estaria percebendo a presença de nenhum dos dois. Mas a irmã Iracema estava claramente perceptível às suas funções medianímicas. E ela diz que então, como também é muito raro, da forma como você fez nesses 3 dias aproximados para ajudá-la na rememoração, como foi dito, você se dirigiu a ela própria, Eugênia Aspásia, e dizendo, vou incomodar a Eugênia, não costumo pedir dessa forma, mas não vou pedir só a irmã Iracema e a Nossa Senhora acima, mas vou pedir a Eugênia que me ajude a criar maior compatibilidade, maior coerência entre minha atitude, meus sentimentos e estar comprometida com essa causa tão sagrada. E tudo isso se intensificou depois que a citei. O que lhe causou estranheza era para eu estar mais agradecida, mais entusiasmada. Ele citar-me muito talvez seja indicativo, ou seria indicativo de que eu esteja bem, porque ele está sob influência, falando de minha pessoa, né, como porta-voz dela. Como ele estaria sob influência da espiritualidade maior, eu sendo mais citada numa reunião fechada, não seria um indício de que eu estou bem? E nem isso a confortava. Estava realmente debaixo de marretadas, como vai se falar na mensagem de Mateus Anacleto. E para finalizar, estava se sentindo curioso, porque você também, quando faz condenação de si nos relacionamentos interpessoais, costuma fazer de modo geral. Mas dessa vez você se sentia
boa mãe, boa avó, mas péssima filha, especificamente, péssima filha. Não estou compreensiva com minha mãe como deveria, não estou cuidando dela como deveria. Compreendia-se bem, aprovava-se, não era um assunto de culpa ou de angústia para você, sua relação com a filha, o filho, netinho, netinha, estava tudo bem, mas nada bem na relação com Dona Ilza. E nesses processos autodepreciativos, normalmente fica generalizado esse mal-estar em relação a todas as pessoas, mas nesses 3 dias aproximadamente, de novo, para ajudar a rememoração, é um período de tempo aproximado, você se sentia martelando a própria consciência, angustiando-se, hemorrágica emocionalmente. E ela diz que eu tive uns flashes antes de vir para cá sobre você, em que eu via, ela pede para eu não entrar em detalhes, mas que eu via a presença, em outras palavras, conceitualmente, sem criar imagens, subpersonalidades, como se fossem subpersonalidades, como se fossem gritos de horror dentro de você mesma. E ela diz que não, você que julgava que era uma subpersonalidade, ou que você estava, como você chegou a dizer na outra ocasião, se sentindo como que ficando louca. E eu achei estranho quando me veio esse flash, por causa das citações que eu fiz recentemente a você. Por isso que eu cheguei com isso na cabeça. Não faz sentido algum. Isso é antidedutivo, ela deve estar bem. Eu andei falando também com ela recentemente, para quem não soube, eu mandei um áudio para Lu e Cris Carmelo, muito carinhoso. Não faz sentido ela estar se sentindo assim. Não para as informações que eu tenho. Ainda vamos aguardar que Cris diga se o que eu estou canalizando, eu sei que é Eugênia Spácia, mas o quanto eu estou filtrando, isso depende da circunstância do dia. E ela disse, não, Cris, não era de dentro de você, não era sua mente se arrebentando, mas sim influências perturbadoras que estavam bastante contrariadas com a sua visibilidade, e os estímulos que eu concedi fossem por áudios, com Lu, falando sobre você, falando com você, num áudio recente, esse fim de semana também, com uma atenção diferenciada. Por tudo, eu não vi a razão para ter percebido isso. À distância, a gente disse, mas não são subpersonalidades, são repercussões de seres perturbadores. E embora lhe tivesse vindo à mente isso são seres perturbadores, você não aceitou. Isso não tem nada a ver com perturbação, isso é minha própria cabeça, sou eu mesma, sou eu que não estou bem. Pelo que capto, Cris, é isso que ela me disse que você sentia de si para consigo. Ela, para falar pessoal, Cris, ela terminou. Vaguinho, você pode colocar, Cris, por favor. Princesa, e aí? Do que ela falou? Porque houve muita miudeza, né? Sua memória confirma tudo, princesa. Aconteceu exatamente como ela falou. Eu conversando muito com a irmã Iracema e achando que eu estava ficando meia... Eu digo, meu Deus, está tão claro para mim, tão clara a presença dela, o que é isso? E ao mesmo tempo eu dizia, não, mas eu devia estar percebendo meu pai e Chico, mas não ela, tão intensa, não percebia. Exatamente, ela falou. E tem sido habitual ela confirmar, de todas as vezes ela tem sido habitual, eu percebi Iracema, seu pai, e o pai dos dois, eu quero falar as crianças, olha, as duas crianças, crescidinhas há muito tempo. Sim, princesa, perdão, pode falar. Cheguei a me ajoelhar nas preces, pedindo socorro a Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus. Nossa, não faz o menor sentido. Eu tomei um susto quando ela falou, porque estava todo tempo. Sim. Tão limitada. Cris, olha, essa limitação, esse sentimento, aproveitando o ensejo disso para você, esse sentimento de pecaminosidade, limitação nosso, é correto, é lúcido, mas não deve se entregar. A gente tem que ver assim, plano diretor aqui, o que eu posso corrigir, e o que eu não puder, entrego a Deus, olha, pronto, é isso mesmo, pecador sou, pecadora sou, e vou fazer o que eu posso. Não se entregar a esse suplício
De vez em quando a gente tem as baixadas vibratórias. Olha o que ela disse. Intoxicada por perturbadores e perturbadoras que você não admitiu dar essa desculpa para si, né? Não é. Sou eu própria. Teve isso também, não foi, Cris? Sou eu mesmo, não é perturbação, não. Sou eu mesmo. Tô agoniado com você chorando, por isso que eu tô interrompendo toda hora. Deixa você falar. Para mim, é um choro de emoção e de conforto, de agradecimento, sim, de conforto, graças com a presença e o socorro do céu. Amém. Porque Amém. não tem sido fácil. Sim. A pandemia piora, né? A gente fica distanciado das pessoas, né? As pessoas os contatos com os amigos e amigas que nós temos irmãos e irmãs, aí ficamos sem essa compensação, né? Eu já vi falando que você se cobrou de tudo. Tava ruim mãe, ruim filha, ruim neta, avó e tudo. Mas agora era uma coisa específica com sua mãe. Isso aconteceu exatamente dessa vez com sua mãe especificamente. Exatamente. Muita culpa. No dia a dia, e ainda mais, uma pessoa muito próxima, vocês são personalidades muito diferentes, agora falando por mim, vocês são personalidades muito diferentes. Eu conheço a Dona Ilse e tenho uma simpatia enorme por ela, mas é perceptível como vocês são gritantemente diferentes. Na terceira idade avançada, como ela está, com 90, você é uma anciã novinha, né? Acabou de passar 60, só que ela está na terceira idade avançada. Os centros de censura do cérebro vão encolhendo e a pessoa começa a soltar mais tudo que antes ela filtrava um pouco. Então, deve estar sendo difícil. Mami, eu não sei como agradecer. Também fico agradecido. Você, nossa mestre e mãe Eugênia Spaz, me deram hoje. E todo esse socorro do céu. Tem 22 anos vai fazer que eu estou aqui. Eu não tenho como agradecer. Nem nenhum de nós. Obrigado por você na minha vida. Você também, princesa. Na minha vida, Eugênia Spaz. Muito obrigada, mamãe. Para agradecer ao céu. E não houve, de fato, nenhum ponto que você, quando ouvisse, percebesse alguma imprecisão, não é? Danada. Porque hoje, do que ia falando, eu tomei uns sustos, porque eu falei com você esses dias, e era o contrário do que estava sendo dito. Exatamente. Logo depois da mensagem, eu fiquei atordoada. Pois então. Apavorada. E era uma mensagem confortadora, eu percebi. Fique com Deus, seja feliz. Então, eu vou pedir por um momento que Vaguinho tire o vídeo e áudio. Vou pedir, viu, que só vai me concentrar melhor. Então, mas você vai ficar na linha, eu vou já volto para você. Então, um beijo, princesa. Vaguinho, vídeo e áudio. Obrigado, princesa. Vídeo e áudio para eu me concentrar melhor. Eu não vou nem ver nem ouvir, Cris. E ela comenta que houve uma percepção da presença de amigos espirituais trabalhando com você. Mas ela gostaria de, embora não nominando quais sejam eles, eu pensei que ela iria nominá-los. Ela só disse isso. Diferentemente do que foi dito a Ângela recentemente, você se dizia: estou me sentindo muito mediúnica, imagine. Porque com a Ângela foi bem complicado. Primeiro, uma semana sem mediunidade, vocês se recordam disso, como saiu no domingo? E só no dia que ela foi chamada, ela se sentiu mediúnica. Só naquele dia ela percebeu o Marinho batendo papo. E só naquele dia ela não conseguia. E a oração de contrário para Nossa Senhora, que era o que mais seria fácil de ela se sugestionar, a Nossa Senhora não tinha sentido. Ou seja, tudo contradedutivo. Eu não diria como, de modo algum, eu me conheço e conheço a Ângela. Pessoas que não a conhecem sabem que a gente não pode simplesmente sair dizendo isso e acidentalmente acertar. Não existe isso. Então, nesses últimos dias, Cris se sentia muito mediúnica. Mas estou me sentindo médium demais, isso é uma interferência do ego, eu não sou médium ostensiva, coisa alguma assim. E a intuição e a experiência psíquica interna de ideias fluindo e você recebendo como que planejamentos de atividades, essa parte que você trabalha de sugerir às pessoas o planejamento estratégico, mas isso no campo do seu trabalho, para o seu trabalho. Mas ele dando a impressão, de modo mais ostensivo, Cris, me perdoe qualquer falha atribua à minha pessoa. Estou presente com o médium, posso interferir. A
percepção, a impressão de que estava percebendo, de que vinha de fora, muito forte além do habitual, do você sentir, devo estar inspirada, tem uma influência maior. Não, você realmente achava que vinha de fora. Nos últimos dias, para não especificar muito e facilitar a sua rememoração. E ideias de trabalho, algumas pareciam um pouco estrambóticas, mirabolantes. Eu vou filtrar, vou receber. Aquele princípio do não fazer o julgamento, né, Cris? Um brainstorming, que na sua área se estuda também. Não, brainstorming. Vou deixar que chegue, mas algumas visivelmente não são execuíveis, não são executáveis. Mas vamos deixar vir. E você se sentiu numa folia, né? Um estado de empolgação criativo, um estado criativo de empolgação. E agradecido à espiritualidade, e sentiu também as melhores expressões de devoção. Houve uma convergência, diferentemente do que aconteceu com Ângela, que no momento de maior estado mediúnico não estava tão devocional. Você sentiu maior gratidão, maior alegria na experiência oracional, mais satisfeita nesses últimos dias, e não só depois do convite que fizemos, já para conduzir as preces citadas hoje, já vinha. Tanto é que quando veio o convite, faz sentido, como se fosse isso, ou pelo menos tem a ver, alguma coisa estava para acontecer. Agora entendi, a espiritualidade quer falar comigo, estou em convergência, uma confluência de forças. Porque já vinha alguns dias e isso apenas ficou mais claro para você. Então, que maravilha! E entregando-se feliz, agradecendo a Deus, que maravilha! O momento em que eu tive a grata satisfação e a feliz ideia de escrever um livro na sua tese, né, princesa? É pós-doc, né? Eu sempre me atrapalho, porque eu acho que você é pós-doc de qualquer forma. É pós-doc ou doc, princesa? Depois você me fala. Que feliz ideia de eu estar nessa tese colocando tantos dados, baseando Eugênia Spásia, usando o pensamento da espiritualidade através de Eugênia Spásia para fundamentar nossa tese. Feliz momento em que eu tive essa ideia. Você estava nesse período, veja, você tomou essa decisão conscientemente, mas o que acontecia nesses dias era a alegria de dizer que eu acho que eu acertei muito, eu acho que foi algo muito feliz, eu acho que isso é um crédito espiritual. Não é que eu não havia percebido com clareza o quanto eu fui corajosa? Gostei, aquele bom parabenizar-se, o parabenizar-se que é construtivo, que é a honra, e dizer, cumpri meu dever, como um soldado ou uma soldada que diz, eu estou em campo de batalha, andei me botando para baixo em algumas coisas, no sentido autocrítico, da análise de consciência, mas não é que eu estou levantando a espada. Gostei. E esse parabenizar-se, congratular-se intimamente, não foi comum nesse período, desde que você teve a ideia e começou a trabalhar nisso há um bom tempo. E você estava especialmente em estado de júbilo com relação ao assunto, em relação a isso, e nos estados de oração, contrariando o padrão da época em que as pessoas estão em turbulência com a pandemia e com o pandemônio político no Brasil, etc., e social e de saúde pública. Veio-lhe esse júbilo da alma, e isso a gratificou bastante. Pois é, eu não curto isso, não é? De ter tido essa audácia, como Emma Frances Stone, que foi lá na tese dela, pegou parte para estudar o salto quântico, e eu também estou fazendo isso. Tem que me dar parabéns por isso, e se congratular-se no bom sentido, que é a honra do dever cumprido. E não só alegrou, mas lhe trouxe conforto à alma, paz de consciência. E aí você se lembrava de Agostinho na hora dessas reflexões e orações. Tudo
normalmente o contrário do que outras vezes aconteceu de eu receber, e você estava satisfeita. Não é que para as minhas condições de quando o Gustinho era criança, seu filhinho, de quando o Gustinho era criança, para não misturar, eu sei que tem apelidinhos, não é? Do seu irmão, o Gustinho, seu filho. Para as minhas condições de quando o Gustinho era criança, eu fiz o que eu podia. Eu não poderia esperar de mim mais. E de quando o Gustinho era adolescente, e nos dramas normais, de por mais que eu seja uma mente aberta para compreender a mentalidade masculina, mas há essa polarização, além de mãe e filho em duas gerações, de gêneros opostos, e você inclusive percebia mais agudamente essa polarização, essa distância entre você e ele, uma distância no sentido técnico, Cris, não distância do coração, mas as diferenças mente feminina e mente masculina entre você e ele, que você normalmente não simplesmente ignora pela intimidade do coração, pela amizade que há entre vocês dois, graças a Deus, uma relação linda de vocês dois, de um gênero bonito de relação que mães e filhos ou filhas, ou pais e filhos ou filhas podem ter, que quando são amigos, apesar de você manter a sua postura responsável de mentoreá-lo, como ele próprio quer, não é? Ou seja, partilhar a sua experiência de pessoa mais velha sempre que possível. E você via, nossa, mas houve desafios, eu é que estava subestimando esses desafios. Ele é uma cabeça de homem, um coração de homem, eu sou uma cabeça de mulher, um coração de mulher, mesmo que sejamos ambos desenvolvidos, e ele não seja um homem grosseiro, nem você uma mulher desmilinguida. Definitivamente, nem mesmo eu conhecendo pouco Gustinho, mas de você de certeza eu sei que não é. Mas você sentia isso nessas reflexões desses dias, mas percebendo essas diferenças para dizer, eu fui bem porque o negócio foi difícil, eu que andei achando que tinha que fazer mais ou melhor e ter uma comunhão, uma interação com menos desafios. Como ignorar essas diferenças ou dar um salto no território do outro. Se a gente for dar um salto, certos saltos são assaltos, ela pede para dizer. A pessoa se sente assaltada, porque a abordagem feminina para problemas masculinos e vice-versa, masculina para problemas femininos, podem soar as duas formas desrespeitosas para quem recebe uma atenção que parece mais amorosa, mas por ser do outro polo, pode chegar de uma maneira desagradável para quem recebe. Não houve essa intenção, e você percebia isso e ficou satisfeita. Não é que eu acho que eu fui boa mãe mesmo? E dentro desse processo todo você dizia, nossa, mas eu estou... Isso de novo deve ser a vaidade. Não, eu estou me aprovando. Eu estou tentando ser autocrítica e estou dizendo parabéns, eu estou tentando fazer uma análise, buscar minhas falhas, estou vendo, nossa, minhas falhas não foram tão graves como eu andei pensando. E a gente pede para dizer atenção, todas e todos, que isso também é autocrítica. Para pessoas muito estoicas, e é o seu caso, Cris, para pessoas com a tendência a se frearem e se acelerarem nos dois sentidos. O empuxo nos dois sentidos, de se esforçarem e de buscarem excelência, a autocondenação e a autodepreciação podem comparecer com mais profundidade e intensidade do que aquele engalanar, acho que ela quer dizer essa palavra, esse emoldurar de autolisonja que as pessoas pressupõem, que pessoas seguras como Cris e autoconfiantes quando se manifesta publicamente, que imagine se essa pessoa com essa segurança toda deve ser presunçosa. E no entanto por dentro a pessoa pode estar sendo muito dura, muito severa consigo. Então ela diz que isso também é um trabalho autocrítico. Isso também compõe o processo de autoconhecimento. Festejarmos, celebrarmos, várias correntes psicológicas falam sobre isso.
celebrarmos os nossos acertos, darmos os parabéns a nós mesmos, a nós próprias, por estarmos acertando. Paulo chegou a dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas sim Cristo quem vive em mim. Então, vejam, isso parece quase auto-idolátrico, não é? Mas se a pessoa fala isso com um estado místico de reverência, se entregar como vaso de barro, ele chegou a usar essa expressão também: somos vasos de barro por onde a graça se manifesta, ou seja, o valor não é nosso. Então o que ela diz, que enquanto você dizia, nossa, está faltando autocrítica, está faltando, então, autocrítica, é o mesmo que dizermos crítica num jornal, crítica artística, um crítico de artes. O que é que os críticos disseram? Os críticos às vezes estão elogiando de ponta a ponta o que uma peça de teatro ou uma interpretação musical que seja. A crítica pode, se ela está falando, Cris, conhece isso, mas estou falando para todas e todos, a crítica pode ser, mas só que você sabe, mas não estava sentindo isso, não estava lembrando disso, né, Cris? A crítica pode ser construtiva sendo positiva, quanto ela deve ser construtiva quando negativa, ou seja, vendo um defeito ou algo a corrigir em nós mesmos, nós mesmos, nós próprias, falando aqui da autocrítica. Crítica no sentido autocrítico, que é a mais importante manifestação da crítica, a autocrítica. Você estava fazendo uma crítica construtiva, positiva. Temos que tracionar nossas almas, nos dar o combustível emocional para seguirmos a automotivação. Isso não é ruim, não é se iludir, não é se lançar confete em si mesmo ou em si mesma, mas se trata de um reconhecimento, de um mapeamento, ressignificando como nos avaliávamos em áreas em que costumávamos nos condenar, que eu me recordo em outras ocasiões ela vi tratar de alguns desses assuntos, essas áreas, e as falas foram exatamente o contrário, vieram confortá-la, porque você estava se cobrando o inverso. Cris, tudo isso é uma grande surpresa para mim. Vaguinho, ainda não segure, porque eu posso ainda receber mais alguma coisa. E também me veio nesses dias uma espécie de barato ou inclinação emocional, dirigir-se a Anacleto, e você sem saber por que estava tendo aquilo, e dirigindo-se a Anacleto com alegria e como se fosse alguém mais íntimo. Você percebesse um vínculo, chegou a lhe causar uma alegre estranheza, esse voltar-se a Anacleto, não é? E dirigindo-se a ele. Esse ponto ela quer destacar porque ele pede para dizer que ouviu e gostou. Ele se considera como Eugênia um pai coletivo, assim como Eugênia é uma mãe coletiva, ela se apresenta assim, então, e eles, ambos, ela e ele, têm vínculos com muitas e muitos de vocês, com muitas e muitos de nós, e vínculos assim, de outras vidas e até de parentalidade de fatos. Não importa agora falar sobre Cris, mas que ele gostou, ouviu, e que pode tê-lo como uma figura paternal, na arrogância minha, senti-lo tão íntimo, meio, veja só para mim aqui, no meio dessa história do sair se carimbando como vaidosa e arrogante, Cris, ou palavras aproximadas, o sentido esse, veja só, eu nessa de que eu Anacleto aqui e tal, né? Então, Cris, me perdoe, princesa, agora eu acho que a gente que está satisfeita, e eles também. Cris, antes de pedir a Vaguinha que abra, porque eu não quero ser condicionado por qualquer ação sua de antemão, porque de fato pode haver fases de filtragem, se em algum momento sua memória não se recobrar ou contraditar alguma coisa que eu disse, pode acontecer. Cris, princesa, é uma alegria falar com você. Vaguinho, pode abrir vídeo e áudio, vamos falar com Cris. Princesa, me diga, como foi essa... O que sua memória pode ratificar? O que você pode destacar? Você tem uma visão bem lógica, racional, esse que pode elencar o que for. O que você pode dizer, princesa, pra gente? Mami, primeiramente, muitíssimo obrigada. Que honra, que conforto, que esclarecimento. Muito obrigada.
Mami, eu lembro de tudo. Eu anotei, inclusive, vários pontos. Tudo que foi dito foi exatamente isso que aconteceu. Algumas coisas bem recentes, de 2 semanas para cá, e várias coisas que a Eugênia falou foram hoje. Olha, que já vinha interessante. sentindo, e é como se já vinha acontecendo, e hoje foi como se fosse um intensivão de vários pontos que ela Que disse. interessante, que interessante. Desde o momento que você leu sobre a psicografia, que apareceu primeiramente Simplicidade, já me remeteu ao livro, porque ao mesmo tempo que foi a base de toda a minha tese de doutorado, ela foi baseada Para mim você é pós-doc, princesa, eu só acho que você é pós. Foi um dilema de 1 mês para cá, que eu coloquei uma meta e disse, eu vou fechar o livro, porque senão não vou conseguir fechar nunca. Então agora vai. Eu botei na minha cabeça, estabeleci uma meta que até fevereiro acabava, e acabei. E ao mesmo tempo que eu trago todo o salto quântico no livro inteiro, né, no doutorado, na minha tese toda e no livro também, depois estendi, ao mesmo tempo eu sinto que minha escrita é muito simples. Então, às vezes eu fico, nossa, mas é tão profundo que eu trouxe do salto quântico, mas eu escrevo simples. E ao mesmo tempo eu lembro de Eugênia... Falando da simplicidade, a sensação de que, nossa, ficou tão pobre para o que eles querem passar. E a gente fica assim, tá muito fraco o negócio aqui. Porque a gente intui, Cris, você já é uma experimentada aluna da casa, você capta a grandeza, a complexidade, a seriedade, a sacralidade de todo o assunto. E aí então a gente vai botar em linguagem humana. Se você não tivesse a mente treinada para enxergar a limitação da linguagem humana, você não perceberia o que você vê, o traço que seria negativo da simplicidade. Mas no domingo a gente falou sobre isso, né? O gênio de Clarice Lispector, o gênio de falar de forma simples, o uso simples, genial do idioma, né? Você também traz muito isso, né? Que é importante a gente falar simples, né? Eu me sinto assim, como na simplicidade. Professora, tem que ser didática, tem que explicar. Hoje mesmo eu fiz um trabalho de planejamento estratégico com a empresa e sempre são trabalhos que eu sinto responsabilidade muito grande, porque ali está envolvendo o futuro de uma organização, de centenas de pessoas. E então vem aquele conflito, meu Deus do céu, será que eu tenho que continuar nesse trabalho ou não? Será que eu dou conta disso? É muita responsabilidade. Como também no meu planejamento estratégico que você trouxe das ideias, das intuições, né, de cursos que eu pensei em abrir. Aí vinham várias ideias, eu disse, não, primeiro eu não dou conta de tudo, esse daqui o mercado não vai aceitar ainda. Mas, princesa, deixa eu fazer uma pergunta a você dentro disso. Você também percebia que estava recebendo de fora? Teve essa coisa de, estou me achando muito médium, teve isso, princesa? Muito forte, mami. E de 2 semanas para cá, essa semana de novo, hoje novamente, eu disse, não é possível. De novo, eu estou me sentindo assim, a médium, estou sentindo que estou sendo ouvida agora, não é possível. E de Anacleto? Isso foi muito. E de Anacleto? Mami, muito forte. Hoje, de novo, eu venho sentindo sobre Anacleto. Foi tão forte que essa semana eu fiz um dia... acho que foi esse final de semana fazendo evangelho. Ele estava muito com ele na minha mente e agradecendo. Aí fui fazer o evangelho. Quando eu peguei uma mensagem aleatória, eu até comecei a rir, porque era a mensagem dele. Aí eu disse, nossa, acho que é uma piscadela do céu. Mas não é não. Que é isso? Tá demais. Tô me achando. Isso, exatamente isso, mami. Diante de tantos conflitos, mas para que esse negócio de livro? E é meu ego? E é isso e aquilo? Mais de 15 dias para cá, uma sensação de celebração, de comemoração, de me parabenizar, como a Eugênia falou. Poxa, foi difícil mesmo. Como eu me cobro muito, eu fico, foi difícil. Não, também não foi tanto assim, não. Eu podia fazer mais. Mas, ao mesmo tempo, nesse período, especialmente, foi assim, foi difícil. Foi difícil. Foi tão forte, mami, essa questão da celebração, que esse final de semana eu fiz um jantar aqui em casa mesmo. E eu disse, hoje é a comemoração que eu terminei de escrever o livro. Que bonito. Cris, desculpe, se você falou pra mim mensagem, eu não li suas mensagens. Não. E nem você mandou, né? Então, que interessante a celebração. Não. E com gostinho, teve isso de você recapitular e dizer, foi boa mãe também, entrou nessa história?
E, inclusive, é um padrão diferente, porque eu costumo olhar para o passado e me condenar, porque eu era muito jovem e provavelmente eu errei, e eu não fiz o que eu podia, e eu já trabalhava, estudava com ele pequeno. Mas, recentemente, eu disse assim, poxa, eu tive ajuda, mas exatamente o que a Eugênia disse, eu fiz o que era possível para mim fazer, como se eu estivesse fazendo as pazes com minha maternidade, na infância dele, de que eu fiz o que era possível e que eu não tinha condição de fazer mais naquele momento. Ao mesmo tempo que eu olho para Agostinho hoje, exatamente como a Eugênia também falou, e recentemente eu senti isso. A diferença... Nossa, como a gente... A diferença. Como a gente é diferente. Sim. Como a gente está tão próximo pelo coração. Sim. Como nós somos muito amigos um do outro. Sim. Como isso me felicita. Mas, ao mesmo tempo, percebendo como antes... Eu não lembro de ter tido essa reflexão antes. Mas a gente tem, sim, umas diferenças. E eu também preciso cuidar disso. Significativa e profunda. E aí eu tenho que ter empatia e eu tenho que respeitar ao mesmo tempo. A cada quadra do que ela falava, eu me surpreendia pelo que eu conheço você e pelo que ela já falou em outras ocasiões, pelo que eu conheço o seu histórico de reflexões sobre todos esses assuntos. Não é possível isso. Não é possível isso. Eu sabia que era ela, que eram eles falando, mas não, eu devo estar interferindo. Agora é a hora de eu errar publicamente. Estou disposto a errar publicamente, exercício de humildade. Estou disposto. Mas de tão absurdo que eu estava achando tudo, Cris, porque é contra quem conhece Cris, sabe, isso é contradedutivo. A não ser que ela tenha falado com alguém, eu estou celebrando, estou feliz. Mas quem conhece a Cris, mas não tenha falado com ela, sabe que tudo que foi dito aqui é fora do que a gente esperaria ouvir. São pensamentos, sentimentos que eu não tinha, ou eu não estava me permitindo sentir. É como se agora, da última semana para cá, é como se eu desse assim, missão cumprida, isso da soldada que a Eugênia falou. Eu fui lá, levantei a espada, defendi, e poxa, foi bacana, eu consegui, foi difícil. E muito forte, Mami, para mim tem um outro fator que você não sabe, é que na mesma semana que eu celebrei, que foi agora esse final de semana, aconteceram algumas coisas, problemas que eu considerei problemas graves, que me abalaram muito, que me entristeceram muito. E aí foi se você considera que é importante, não importa quais sejam, se você considerou, eram importantes. Então, e interessante. E aí a semana começou com um baque muito grande, como se fosse um balde de água fria. Sim. E ela terminou, eu até disse, nossa, eu não era assim, era para eu estar, digamos, ainda curtindo a fossa, né? Eu devia estar triste ainda. Como é que eu já fui para outro padrão? E é como se eu dissesse para mim assim, olha, isso aqui eu não posso resolver agora. Agora eu decido celebrar o que eu consegui. Meus parabéns, e depois Cris. Eu vejo e resolvo isso. Meus Mas parabéns. Eu não recordo, Mami, de estar vivendo... Tem alguns momentos, sim, na minha vida, mas essa semana, como há muitos anos eu não tinha, os dois polos, e eu decidi, eu vou celebrar. Eu vou celebrar. Meus parabéns. Que exemplo para todo mundo, não é? Que exemplo, não é? Celebrar, focar o lado positivo, real, e isso não ser vaidade. Isso ser autoestima, isso a celebração, a honra que não é a soberba é o orgulho ruim. Eu sou melhor que os outros, vou humilhar aqui, mostrar aqui, diferente de, eu lutei, foi uma conquista, eu me esforcei, eu ralei para chegar aqui. E eu estou brigando por uma causa, eu acredito nessa causa, então vamos parabenizar. Poxa, eu fiz tudo na minha hora extra, eu não parei de trabalhar, eu não parei de ser mãe, eu fiz tudo, era hora extra, era de madrugada, era final de semana. Então foi como se de fora também vinham essas intuições para me lembrar essas etapas. Olha, teve isso, também teve isso, sobre a crítica e autocrítica, que eu uso muito esse exemplo nos cursos da crítica do teatro, de que ela pode ser positiva e negativa, que ela pode ser só positiva, que ela pode ser só negativa, eu uso muito, mas comigo não. Então, aquela casa de ferreiro, espeto de pau, né? E aí eu disse, meu Deus, mas eu tô assim, isso ok, não, tá muito ok, tá bom, vamos tem que achar ver coisa errada. Duas palavras que você trouxe que também foram muito fortes da última semana para cá e que eu uso também. Não, mas eu tenho meu combustível. Eu preciso lembrar dessas coisas. Eu achei tão estranha a palavra combustível.
Não é típico Eu dela. vou- Ai, combustível. Que história é essa? É uma metáfora de máquina. Eu estranhei quando ela Ia dizer falou. gasolina. E Eugênia falar, pior ainda, combustível. Eugênia falar combustível. Sim, Mas princesa. eu costumo fazer com as pessoas, mas não comigo. Então isso também foi um dado, assim Sim. como a palavra automotivação. Eu Sim. senti isso muito forte da última semana para cá. Bom, perto de mim podem ter pessoas achando que vai dar errado, ou que eu preciso desistir. E eu não vou desistir não, vai se resolver. Eu não vou desistir enquanto eu não tentar, enquanto eu não me esforçar. Pode dar errado, mas eu não vou desistir ainda não. E por fim, sobre Anacleto, porque eu me referi muito a ele em reflexões sobre meu pai biológico que eu estava fazendo, me vinha ele em mente. Eu disse, não, vamos botar isso, né, para o alto, para o divino, para a espiritualidade. E vinha a imagem dele. E aí eu chamava de pai, e aí ao mesmo tempo eu dizia, não, mas como assim? Eu já estou querendo ser filha, peraí. Não, e aí não Mas me permitia, mas era bom ao dele. mesmo tempo. Mas a identidade é dele. Se você quer ter identidade de filha, é sua. Eu gostaria de acrescentar 2 dados que foram trazidos por Benjamin na minha interação com ele, que ele mencionou várias vezes, ou eu já ter pós-doutorado, ou ele achar que eu já tinha, ou ele considerar que eu já tinha. No momento em que ele falava, eu agradecia intimamente, eu sentia e eu fazia conexão. Mas o que eu não verbalizei foi que o polo negativo que eu estava vivendo na semana passada, quando eu mencionei que escolhi pelo polo positivo e celebrar, esse polo negativo foi em relação ao meu pós-doutorado. Na segunda-feira da semana passada, eu tive uma reunião muito difícil com a universidade, onde eu fiz o meu pós-doutorado, onde eu estou aguardando apenas para defender a minha tese de pós-doutorado. Eu tive uma notícia que me impactou muito sobre um processo de prazo deles que mudou e que nós estamos tentando resolver. Mas a forma como eles me trouxeram a notícia, como eles se posicionaram para mim, essa universidade, né, e os professores, me impactou profundamente, porque foi como se eu tivesse que perder a tese que eu construí. E apesar de eu ter tomado providências no dia seguinte, porque cabe providências inclusive legais, eu estava pedindo muita ajuda da espiritualidade amiga. No próprio dia que aconteceu, nessa segunda-feira passada, eu me referi muito a Eugênia. Eu pedi muito nas minhas preces, eu estava extremamente abalada. Então eu voltava para o alto, meu coração, pedia a Eugênia, pedia a Mateus Anacleto, muita ajuda sobre esse assunto. E quando o Benjamin começou a interação comigo, foi uma das primeiras coisas que ele falou, ele citou o pós-doutorado e depois ele citou novamente. E quanto ele citava, eu sentia o agradecimento, eu sentia como se fosse a espiritualidade me dizendo: nós estamos observando, nós estamos olhando, nós estamos cuidando. Então foi impressionante para mim e foi exatamente o polo negativo que se transformou durante a interação com ele num grande conforto de alma. Ô, princesa, gostei tanto de tudo isso. Que interação maravilhosa, Mami, né? muito obrigada. Não tem de quê, princesa Mateus Alice. Anacleto. Eu também. A você por representar a minha fé. Obrigado, eu sou princesa. alma salto-contista e é Você graças disse, uma à sua guerreira. presença em minha vida. É uma guerreira E se eu mesmo. também sou uma guerreira, eu devo muito a você. Não, já muito nasceu. obrigada por tudo. Você foi ajustar o seu tom, né? Você é guerreira por aqui, Não, isso aí já veio com você. Você é estruturalmente uma guerreira. Princesa, seja muito feliz. Beijo muito especial no seu coração. Eu fico com receio de citar nomes, mas tá tudo certo, né? Eu posso citar? Tá tudo bem, mami. Eu posso citar o nome? Então, beijo para Pode. Roberto. Beijo para Roberto. Roberto, um beijo no seu coração. O segundo ponto foi sobre quando Benjamin mandou um beijo para Roberto. 3 semanas atrás, Roberto e eu decidimos trocar alianças. Então eu estava com essa dúvida ainda dentro do meu coração. Será que esse é o caminho certo? Será que eu deveria fazer realmente isso? Apesar de meu coração estar pedindo, de termos tomado essa decisão juntos, eu estava ainda... Será que Eugênia aprova isso? E aí ao final... Benjamin envia um beijo para Roberto, que não é comum de acontecer. É mais comum, inclusive, com meu filho. Benjamin mandar um beijo para ele. Seja muito Obrigada. feliz, muito feliz, Obrigada. muito feliz, Obrigada. muito feliz. Dediquei. Muito obrigada. Um beijo em você, em Paguinho, me dê muita saudade. Os dois estão ouvindo. Muita saudade. Tchau. Obrigada, De nada. mami. Linda Tchau. por dentro e por fora.